Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio Vasconcelos, e eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre os lipídios para a turma do primeiro ano A. Bom, os lipídios são substâncias orgânicas, constituídas por átomos de carbono e de hidrogênio, e também são apolares, ou seja, não se dissolvem em água. Essa apolaridade se deve principalmente aos lipídios possuírem uma grande quantidade de carbono na sua constituição química, e também eles não possuírem cargas elétricas. Os lipídios não são solúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos, como o cloroforme, a acetona, a benzina e o éter. Os lipídios estão aí presentes, fazendo parte da constituição química de vários alimentos que nós ingerimos no nosso cotidiano, principalmente alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados, e também está presente aí em óleos, que são extraídos de vegetais. Também os lipídios estão presentes em sementes, em algumas frutas e também até em algumas verduras e legumes. Um lipídio ele é constituído pelo álcool e pelo ácido graxo. Então, para ocorrer a união entre um álcool e um ácido graxo, nesse caso aqui eu tenho o glicerol. O glicerol ele vai perder o hidrogênio para se unir ao ácido graxo, e o ácido graxo vai perder esse grupo hidroxila. Esses dois átomos de hidrogênio que são perdidos juntamente com o átomo de oxigênio vão formar uma molécula de água. Reação essa que a gente chama de síntese de desidratação. Então, o glicerol se une ao ácido graxo por meio de uma ligação chamada de éster, que a gente chama de reação de esterificação. Então, o lipídio ele é formado pelo um álcool, pela união aí de um álcool com um ácido graxo. Algumas funções dos lipídios. Os lipídios eles possuem função energética. Apesar dos lipídios não ser utilizados como a primeira fonte de energia pelo nosso organismo, eles são utilizados aí como a segunda fonte de energia, porque eles são armazenados em nosso organismo, formando o tecido adiposo, exatamente por ele fornecer mais energia do que os carboidratos. Então, eles são utilizados em períodos em que esse organismo, esse ser vivo, esteja passando por período de escassez de alimento, ou seja, passe aí semanas, por exemplo, doente, sem se alimentar, então vai utilizar esse tecido adiposo. Ou então, essa pessoa ela faça uma redução na ingestão de carboidrato, então as células, para poder adquirir energia, também vai começar a utilizar, para obter essa energia, lipídios, ou seja, esse tecido adiposo vai ser aí degradado, esses lipídios, isso para fornecer energia a essas células. Um grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias, enquanto 1 grama de lipídio, fornece 9 quilocalorias, ou seja, os lipídios eles fornecem muito mais energia do que os carboidratos. Outra função dos lipídios é estrutural. Um exemplo de lipídio estrutural vai ser os fosfolipídios, que estão presentes nas membranas celulares, dando aí a estrutura a essas membranas, E eles também atuam, os lipídios, como isolante elétrico e térmico. Isolante elétrico é porque eles fazem parte, da baía de mielina, que a baía de mielina está presente numa estrutura do neurônio, que é chamada de axônio, e essa baía de mielina, ela é formada por lipídio e proteínas. E a função da baía de mielina é evitar que o impulso nervoso, se dissipe, ou seja, que a propagação do impulso nervoso só ocorra dentro do neurônio naquele sentido, não se dissipe para fora. E isolante térmico é porque os lipídios, essa camada
de tecido adiposo que nós temos no nosso organismo evita, né, que esses organismos, esses seres vivos, percam calor para o ambiente. E essa característica ela é muito importante, principalmente para os ursos polares, pois, né, a gente sabe que os ursos polares eles passam por períodos de hibernação e eles, né, conseguem sobreviver às baixas temperaturas, né, devido exatamente a essa camada de tecido adiposo no seu organismo, evitar a perca de calor do organismo para o ambiente e também, né, eles passam períodos sem se alimentar, utilizando essa camada de gordura como fonte de energia. Ou seja, né, essa camada de gordura, esse tecido adiposo vai ser degradado para fornecer aí glicose às células. Os lipídios também têm proteção, né, tem função de proteção mecânica, né? Porque imagine que você bata aí, né, o seu organismo contra uma determinada superfície. Então, né, os lipídios, essa camada de gordura de tecido adiposo que a gente tem no organismo, vai servir como amortecedor, né? Vai evitar aí, né, que essa pancada vá diretamente afetar um órgão interno. Então, ela tem essa função de proteção mecânica. Outra função dos lipídios é também participar da constituição de alguns hormônios, né, principalmente os hormônios sexuais e também alguns hormônios produzidos pelo córtex da glândula suprarrenal. Tem função de impermeabilizante, né, principalmente nos vegetais, em que essa função de impermeabilizante evita que as folhas de vegetais que recebem muita luminosidade percam, né, água para o ambiente. E também tem função de carregadores, porque existe as vitaminas lipossolúveis, né, que é a vitamina K, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina A, elas só são dissolvidas em lipídios. Os lipídios estão classificados em 6 grupos, que são os glicerídeos, os cerídeos, os esteroides, os fosfolipídios, os carotenoides e os esfigolipídios. O primeiro grupo é os glicerídeos. Os glicerídeos, eles podem ser formados, né, por ácido graxos de cadeia curta e ácido graxos de cadeia longa. Nesse caso aqui, os glicerídeos correspondem às gorduras e óleos. E nesse exemplo, nós temos um exemplo, né, do triglicerídeo, que é um exemplo de lipídio, que está no grupo dos glicerídeos. E são exatamente os triglicerídeos que são armazenados no nosso organismo, nos organismos dos animais, formando o tecido adiposo. Nessa imagem, nós vemos que esse triglicerídeo ele é formado por um álcool, que é o glicerol, e por três ácidos graxos, né, ligado a esse glicerol. Por isso o nome triglicerídeo, porque é formado aqui por 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Se fosse só um ácido graxo ligado a um glicerol, né, a esse glicerol a gente chamava de monoglicerídeo. Se fosse 2, de glicerídeo. Os lipídios, eles podem ser classificados em saturados e insaturados. Os lipídios saturados, eles são geralmente de origem animal, né? Mas existe exceção. O óleo de coco, ele é de origem vegetal e é um lipídio saturado. Os lipídios saturados, eles, né, possuem na sua constituição aí da constituição, né, da cadeia carbônica que forma o ácido graxo, apenas ligações simples, né, entre os átomos de carbono. E daí, essa cadeia carbônica, ela vai ser linear, ela vai ser plana, ou seja, ela vai ser compacta. Os lipídios saturados estão presentes principalmente, né, em gorduras e também na manteiga. E eles se encontram no estado sólido a uma temperatura de 25 graus a 1 atm. Já os lipídios insaturados, eles, né, a maioria são de origem vegetal, mas também
existe exceção, né, que é o caso do óleo de fígado de bacalhau, que é de origem animal. E esses lipídios insaturados são representados aí principalmente pelos óleos, né, de origem vegetal. E eles se encontram no estado líquido a uma temperatura de 25 graus Celsius a 1 atm. Os lipídios insaturados, eles vão possuir, né, na cadeia carbônica do ácido graxo, ligação dupla. E daí eles vão, né, possuir aqui uma conformação, essa cadeia carbônica, né, um pouco torta, né, fazendo uma curvatura. Os lipídios insaturados, eles, né, podem possuir apenas uma ligação dupla na cadeia carbônica, que a gente chama de monoinsaturado, mas também pode possuir mais de uma ligação dupla na cadeia carbônica, né, 2, 3 ou mais, e daí a gente vai chamar de poliinsaturado. Quando a gente fala dos lipídios poliinsaturados, a gente lembra dos lipídios essenciais, que são os lipídios, né, que o nosso organismo não consegue sintetizar, então a gente só consegue eles, né, por meio da alimentação, que é o caso do ômega 3 e do ômega 6. O ômega 3 é o ácido, né, linolênico, e ele possui 18 átomos de carbono na constituição carbônica do ácido graxo, e vai possuir, né, dupla ligação dupla no carbono 9 e no carbono 12. Já o ômega 6, ele é chamado de ácido linoleico, e ele vai possuir também 18 átomos de carbono na constituição aí do ácido graxo, né, e tendo aí dupla ligação no carbono 9, no carbono 12 e no carbono 15. Esses ácidos graxos, né, poliinsaturados, que é o ômega 3 e o ômega 6, eles são muito importantes para a nossa saúde, pois eles atuam, né, nos níveis normais de colesterol no sangue, eles vão atuar na formação né, do colesterol bom, que é na formação aí da lipoproteína HDL, e também, né, eles vão atuar na formação de uma substância chamada de prostaglandina, que essa substância, ela, né, atua no nosso organismo com função anti-inflamatória, atua na agregação de plaquetas e também vai atuar aí na contração, né, da musculatura lisa dos nossos órgãos internos. Aqui em cima eu coloquei, né, a margarina, que a margarina ela é feita, né, de óleos vegetais, no entanto, ela se encontra no estado sólido a uma temperatura ambiente. E isso acontece exatamente porque a indústria transforma, né, um lipídio que era até então insaturado em lipídio saturado. A indústria, né, faz com que esses óleos passem por um processo chamado de hidrogenização, que é acrescentar hidrogênio na cadeia carbônica, e daí esses lipídios passam de insaturados a saturados, estando aí, né, em estado sólido a uma temperatura ambiente. Os lipídios insaturados podem ser classificados, né, em lipídio insaturado de conformação cis e lipídios insaturados de conformação trans. Os lipídios insaturados de conformação cis são eles que são bons ao nosso organismo quando ingerido numa proporção correta, né? E como a gente vê aqui, essas cadeias de ácido graxos, né, elas são lipídios insaturados porque vai possuir dupla ligação. Mas a gente está vendo que, no caso, né, da conformação cis, os dois hidrogênios estão localizados na parte superior dessa cadeia carbônica. Enquanto na conformação trans, né, um está localizado na parte superior, o hidrogênio, enquanto o outro na parte inferior dessa cadeia carbônica. E a indústria transforma, né, os lipídios insaturados de conformação cis em lipídios insaturados de conformação trans, porque esse tipo de lipídio vai dar uma maior vida de prateleira aos produtos que possuem esse tipo de lipídio. E eles não são bons, né, para a nossa saúde, esses lipídios insaturados de conformação trans.
eles estão presentes principalmente na batata frita, em biscoitos, em chocolates e também em sorvetes. Já os lipídios insaturados de conformação cis estão presentes principalmente, né, nos óleos de origem vegetal. Um outro grupo de lipídios é os cerídeos, que correspondem aí às ceras. Os cerídeos, eles, né, têm função impermeabilizante, principalmente no caso aqui da carnaúba, da folha de carnaúba, né, que ela possui uma cutícula, que essa cutícula vai produzir uma cera. Essa cera tem função impermeabilizante, evitando que essa folha, né, essa planta, ela perca água para o ambiente. E também, no caso, né, as abelhas, nas suas colmeias, produzem também a cera que forma aí os favos. Esses favos têm a função de armazenar no caso, o mel, né, isso. E aí, essa cera, como ela é formada de lipídio, ela vai evitar a umidade nesse mel e também a proliferação de micro-organismos. As ceras também estão presentes nos organismos dos animais. No caso, né, dos humanos, nós temos aí as glândulas sebáceas, que produz um sebo, também é constituído de lipídio, que tem a função de lubrificar nossa pele, de proteger aí nossa pele contra a entrada de micro-organismo. E também no nosso canal auditivo nós produzimos o cerume, que também é uma cera constituída de lipídio, que tem a função aí de proteger, né, o nosso canal auditivo aí contra micro-organismo. As aves também produzem, né, um sebo que é constituído de lipídio, através aí da glândula uropigiana, né, que vai produzir esse sebo. Essa glândula uropigiana se localiza no oropígio, né, na parte caudal da ave, e essa cera ela vai ter a função, este sebo, né, de lubrificar as penas dessa ave, os bicos dessa ave. Inclusive, é muito importante para aquelas aves, né, que nadam, né? Por quê? Porque as penas ficam impermeabilizantes, né, devido aí à gordura presente nessa cera, e evita, né, que as penas fiquem encharcadas e elas se mantenham sempre leves, facilitando aí o voo dessas aves. Um outro grupo de lipídios são os esteroides, que correspondem ao colesterol. O colesterol é formado, né, por 4 anéis e um ácido graxo. E nesse caso, o colesterol está presente, né, formando aí a membrana celulares, né, das células de animais. Ele tem função aí quando em contato com a luz solar, ele vai ser precursor da vitamina D, que é o calciferol, que é uma vitamina que atua na absorção de cálcio pelos nossos ossos, mas também o colesterol, ele vai estar, né, fazendo parte aí da constituição de alguns hormônios, né, principalmente aí os hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, e também, né, dos hormônios, de alguns hormônios produzidos aí pela glândula suprarrenal, como, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio que, né, atua aí na nossa questão das nossas emoções, não é isso? Questão aí do estresse, mas também tem outras funções esse hormônio no nosso organismo, e também atua na produção do hormônio aldosterona, que é um hormônio que atua, né, no balanço de sais no nosso organismo, principalmente sais de sódio, né, e potássio. E também o colesterol, ele vai ser no fígado, né, transformado aí em sais biliares e armazenado, né, na vesícula biliar. Esses sais biliares, quando a gente faz a ingestão de um alimento, né, rico em gordura, ele vai atuar sobre esse alimento que está chegando no organismo, nesses sais, fazendo a emulsificação desses lipídios da alimentação, separando os lipídios para que a enzima lipase, né, venha fazer a degradação desses lipídios. Bom, o colesterol, ele é insolúvel em água. Então, para ele ser transportado no organismo, né, quem vai fazer esse transporte são as lipoproteínas. Então, existe, né, a lipoproteína chamada de LDL, que
significa lipoproteína de baixa densidade, que é o colesterol ruim, e a lipoproteína HDL, que é a lipoproteína, né, de alta densidade, que é considerado o colesterol bom. A lipoproteína de baixa densidade, a LDL, ela é formada por 45% de colesterol, ou seja, ela vai possuir grande quantidade de colesterol na sua constituição, ela transporta a maior quantidade de colesterol e possui pouca proteína na sua constituição. A função dela é transportar os lipídios, né, que chegam através da alimentação, via alimentação, e também os lipídios, né, lá do fígado, né, para os órgãos, ou seja, para as células, né, que formam esses órgãos. Mas quando essa lipoproteína ela passa, né, pelos vasos sanguíneos, ela pode aí se acumular formando ateromas, que são placas de gordura, exatamente devido, né, ao excesso de colesterol. Então, né, quando ocorre essa formação de placas de gorduras através aqui desse ateroma, ocasiona aí uma doença chamada de aterosclerose, que no caso, né, é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né, entupindo aqui os vasos sanguíneos com essas placas de gordura, e também o vaso sanguíneo perde a elasticidade. Já a lipoproteína HDL, ela é constituída de 20% de colesterol e ela possui uma maior quantidade de proteína na sua constituição química e a função dela é transportar o colesterol dos vasos sanguíneos para o fígado, né, para que o fígado transforme esse colesterol em sais biliares e em outras substâncias, né, que necessitem de colesterol na constituição química. Bom, os fosfolipídios, eles são um grupo de lipídios, né, que estão presentes aí, formando a bicamada da membrana plasmática. E os fosfolipídios, eles são formados, né, por uma cabeça que é hidrofílica, porque é formada aqui, né, pelo um álcool e por um grupo fosfato. Esse grupo fosfato, ele possui cargas elétricas, né, cargas elétricas negativas. E é exatamente, né, essas cargas elétricas que vai fazer com que essa cabeça seja hidrofílica, né, ou seja, tenha afinidade com a água. Já a cauda dos fosfolipídios são constituídas de ácidos graxos, né, e são hidrofóbicas, ou seja, não tem afinidade com a água. Um composto, né, quando é formado por uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, a gente chama de compostos, né, no caso, anfipáticos. Aqui, os fosfolipídios vão se organizar para formar a bicamada da membrana plasmática, né, no caso, a cauda vai ficar voltada, né, aqui uma para a outra, né, para poder evitar o contato com a água, enquanto as cabeças, elas ficam voltadas para fora, no caso aqui, né, tendo contato com a água, tanto no meio extracelular como no meio intracelular. Porque nós sabemos, né, que a água, ela participa, né, das reações químicas que ocorrem aí, né, de várias reações químicas que ocorrem, né, nas nossas células. Então, necessitamos de água, né, tanto no meio extracelular como no meio intracelular. Bom, um outro grupo de lipídios são os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos lipídicos que estão presentes nos vegetais e que dão a coloração amarela, laranja e também vermelha e roxa, né, aos vegetais. Dentro do grupo dos carotenoides, nós vamos ter, né, o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é responsável, né, por ser um precursor da vitamina A, né? Ou seja, ele vai, no caso, né, ativar aí uma substância chamada retinal para se transformar, né, na vitamina A, que a vitamina A, ela é muito importante, né,
para a saúde da nossa visão, para a saúde aí da retina, né? Que é a parte do nosso olho que é sensível à luz. Mas também o beta-caroteno, ele participa do processo de fotossíntese, porque ele protege a clorofila e ele também, né, absorve luminosidade do sol. O último grupo de lipídios são os esfigolipídios. Os esfigolipídios, né, correspondem aí, no caso, aos lipídios que faz parte, formando aí, né, a bainha de mielina, que a gente já viu anteriormente que tem função aí de isolante elétrico, né. Não só, a bainha de mielina não é só formada por lipídios, também é formada por proteína, e aí evita, né, essa bainha de mielina que a propagação do impulso nervoso, né, não se dissipe, ou seja, tem aqui esse sentido, né, que ocorra dentro dessa célula aqui, que é o neurônio. E os esfigolipídios é formado pelo álcool que é a esfigosina, ligada a um grupo amina, e um ácido graxo. Então, gente, era isso a aula de hoje. Bons estudos a todos.